Para não ficarmos sem o vídeo do concurso 1134, vamos direto ao ponto, jogo rápido, vamos às análises. Jogo 1, o Inter demitiu Kudê, e não deve haver tempo hábil para contratar um novo técnico a tempo, sendo assim, o Colorado deve ser comandado por interino. Confronto estadual, assim como o Papo venceu em Porto Alegre, não seria impossível uma vitória do Inter no Jacone. Contudo, se o gol demorar a sair, em algum momento o Inter vai precisar partir para o tudo ou nada, deixando muitos espaços para o Juventude decidir o confronto, sendo assim, aqui vamos de duplo aberto seco. Jogo 2, outro jogo super perigoso, o Cuiabá não jogou no meio de semana e está bastante descansado. O Dourado acabou com a longa invencibilidade de Zubeldia no São Paulo, e agora tenta chocar o Brasil novamente, acabando com os 100% do Grupo City na Fonte Nova. Para isso a equipe conta com o retorno do atacante Daverson, que voltou a ser relacionado. Ceni poupou alguns titulares e ainda conseguiu espancar o Furacão na Baixada, agora vai tentar continuar no ritmo do bonde do Mengão sem freio. Sendo assim, o Seco fica no favorito da coluna 1, com uma proteção na coluna 2, e o Dourado volta a chocar o Brasil. Jogo 3, outro jogo que não dá para colocar a mão no fogo, o Cruzeiro vem de 8 vitórias seguidas em casa, ou seja, a derrota e o empate estão super atrasados. Seabra já deve contar com 1 ou 2 reforços para esse jogo, como o goleiro Cássio, ainda deve demorar um tempo para todos os reforços estarem regularizados e prontos fisicamente para atuarem. Como o Massa Bruta folgou no meio de semana e está de tanque cheio, e não me sobrou duplo para cobrir o favorito da coluna 1, aqui vou de coluna do meio seco. Jogo 4, apesar de ambos estarem no G4, estão em baixa, só venceram um dos últimos 4 jogos, no caso do Coelho, desde que Benítez saiu com uma grave lesão no confronto contra o Coritiba, o argentino fará muita falta. O Leão tem um jogo a menos em relação aos outros concorrentes de G4, por isso um empate contra outro favorito ao acesso, não seria o fim do mundo, vamos de coluna do meio seco. Jogo 5, a última vez que jogou em São João del Rei, o Atlético foi duramente goleado pelo São Bernardo, a equipe mineira precisa dar uma resposta positiva imediata ao seu torcedor, e o Tubarão não vai ficar invicto para todo sempre. Por isso vamos de coluna 1 seco. Jogo 6, o Coritiba vai tentar fazer algo parecido a Chapecoense, que havia perdido 2 jogos seguidos em casa, e depois resolveu vencer fora o Goiás, que vinha com quase 100% de aproveitamento em casa. A equipe Coxa Branca apenas empatou seus 2 jogos em casa, e agora o técnico Fábio Matias tem apenas uma vitória em 5 jogos. Se tivesse sobrado duplos, colocaria uma proteção na coluna 2 tentando pegar uma surpresa. Mas como o CRB é bem forte jogando no Rei Pelé, vamos de coluna 1 seco. Jogo 7, o Furacão terá a estreia oficial do técnico jovem e pouco conhecido Varini, ele teve bem pouco tempo para trabalhar, vai precisar de mais tempo. Além disso, os uruguaios têm feito falta no setor ofensivo, Mastriani lesionado, e principalmente Canóbio, que vinha sendo o principal nome do setor ofensivo, e ainda está disputando a Copa América. O Furacão vive um raro péssimo momento na Arena da Baixada, onde ele costuma ser muito forte, já perdeu para 2 times fraquíssimos na Sul-Americana, não ficaria surpreso com uma nova derrota. Mas na empolgação pela estreia do novo técnico, vamos apoiar o Furacão para pelo menos levar a disputa para os pênaltis. Então vamos de coluna 1 seco. Jogo 8, a maioria das equipes gaúchas em todas as divisões do Brasileiro, ficaram com a temporada comprometida após as enchentes que afetaram o estado. Esse também é o caso do São José, o Zequinha é o lanterna da competição, virou um passageiro da agonia, só não perde quando não joga. Já na Bolívia querida nada muda, a equipe segue dependendo do talento de Pimentinha. Vamos apoiar o Sampaio para aproveitar a fragilidade do Zeca, para vencer e saltar fora do Z4, vamos de coluna 1 seco. Jogo 9, devo aguardar até sábado para registrar minha aposta, aguardando a definição sobre Soteldo, o baixinho venezuelano era esperado na terça, para voltar aos treinos e não compareceu, enquanto que Savarino, já atuou 2 vezes pelo Botafogo. Ainda não ficou definido se ele apenas será multado, ou se também será cortado desse jogo. Antes de partir para a Copa América, ele e Diego Costa que está lesionado, vinham sendo os destaques no ataque. Então vai ficar assim, caso ele seja relacionado, vou de coluna 1 seco, e o Grêmio aproveita um adversário de Série B,
para vencer e começar a recuperar a confiança para os jogos do Brasileirão. Caso ele não seja relacionado, vou de coluna do meio seco, e eles resolvem essa treta nos pênaltis. Jogo 10, outro jogo super perigoso. Finalmente Gilmar Dalpozo perdeu a invencibilidade de 10 jogos à frente do Avaí, e como havia empatado os 3 anteriores, o tabu virou de lado, e agora o Leão está a 4 jogos sem vencer. Os atacantes Cassiano e Wagner Love podem fazer suas estreias, devem estar animados para mostrar serviço. Sendo assim, aqui vamos de duplo aberto, com o Seco na coluna 2, e o Avaí volta a vencer na segundona. Jogo 11, jogo ótimo para triplo. Se vencer o São Bernardo termina de varrer o G4, vem de vitórias contra o vice-líder Atlético, e contra o ex-invicto e quarto colocado Botafogo da Paraíba. Agora tenta finalizar essa chacina derrubando o líder Voltaço. Dois times que estão super bem na competição, qualquer resultado parece possível e normal, vamos de triplo dos pobres, coluna do meio seco. Jogo 12, o confronto tem uma série de coincidências com empates, 4 dos últimos 6 confrontos entre eles, terminaram em 0-0, justamente o placar dos últimos 2 encontros. O Brusque tem 7 empates na competição, só fica atrás para o Paysandu que tem 8. O quadricolor vem de 4 empates seguidos, e cedo ou tarde essa sequência de igualdade será interrompida. Vamos acreditar que chegou a hora, vamos de coluna 1 seco, e essa farra de empates acaba. Jogo 13, Centro Esportivo Alagoano e Floresta somaram muitos pontos nas últimas 5 rodadas, e ganharam fôlego novo nessa briga para se afastar do Z4. A torcida do Azulão está empolgada e deve comparecer em bom número. Apesar de não ser impossível, no Brasileiro é sempre pouco provável vermos times emplacando longas séries de vitórias, seja qual divisão for. Caso vença, o Centro Esportivo Alagoano chegaria a 4 vitórias seguidas, uma façanha difícil de conseguir. Por isso, o Seco até continua na coluna 1, mas em respeito ao bom momento do Floresta, vamos deixar uma cobertura no empate. Jogo 14, outro joguinho complicado, contudo, o Figueira terá desfalques no ataque por suspensão, então vai com baixo poder de fogo. Enquanto que caso o Timbu vença, ele ficaria com uma campanha super equilibrada na terceirona, chegando a 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Como não dá para colocar 14 triplos, aqui vamos de coluna 1 seco. Voltamos no concurso 1135, até lá pessoal.